Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. Na aula de hoje, nós vamos apresentar o avivamento nos Evangelhos. Também nós vamos saber como se deu o avivamento no livro dos Apóstolos. Ao final da aula, nós vamos conhecer o avivamento nas epístolas e também no livro do Apocalipse. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o primeiro trimestre do ano de 2023. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. É o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que aparecem na vossa tela e assistir conosco, participar conosco deste estudo glorioso da Palavra de Deus ou para dar a sua aula na escola dominical. A lição de hoje, número 3, o avivamento no Novo Testamento. Nós vimos na aula passada o avivamento no Antigo Testamento. Isso é muito importante para nós que somos pentecostais e temos esse conhecimento de que o avivamento ele tem início já no Antigo Testamento e agora ele vai passar pelos evangelhos através de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E nós vamos ver que nos Atos dos Apóstolos o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes e muitos ali que estavam reunidos no cenáculo são batizados com o Espírito Santo. Nós vamos ver que o apóstolo Pedro se levanta e prega ali o primeiro sermão e quase 3.000 almas se convertem a Cristo, dando início então à Igreja do Senhor, nesta igreja primitiva, que foi a igreja que iniciou levando a palavra de Deus àqueles que necessitavam da salvação. Nós vamos também ver esse avivamento percorrendo pelas cartas, pelas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja. Também nas demais epístolas que nós conhecemos como epístolas universais. E por fim, vamos ver também o avivamento no Apocalipse. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículos 7 a 15, que nos diz: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Veja que esta mulher veio de Samaria. Os judeus não se entendiam com os samaritanos e esta mulher veio de Samaria tirar água. Jesus estava à beira do poço, à beira da fonte, onde ela veio tirar água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida e essa mulher então chega ali para tirar a água. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeus me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por quê? Porque os judeus não se comunicavam, não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus tem uma água
preciosa, e esta água ele oferece até os dias de hoje pela igreja que prega a sua palavra. A palavra de Deus é esta água. Jesus é o verbo, ele é a palavra. E Jesus oferece dessa água à mulher samaritana. E diz para ela: você não conhece o dom de Deus, porque se você conhecesse o dom de Deus, saberia muito bem quem é aquele que te diz: dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ele vai dizer ainda, ela vai dizer para Jesus: se tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde pode ter a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus estava falando de uma água viva. Jesus estava falando da palavra. Jesus estava falando do evangelho, que poderia penetrar no coração daquela mulher e saciar não a sua sede física, mas a sua sede espiritual, o desejo de servir a Deus, vendo e sentindo a sua alma liberta, a sua alma transformada pelo poder do evangelho. Jesus continua sendo essa fonte de água em que muitos estão a beber e saciar a sua alma da sede de Deus, que continua falando ao coração da humanidade através da igreja que prega o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe que esta mulher, ela não percebia ainda de que Jesus estava falando de uma sede espiritual. Assim como Nicodemos também, quando Jesus falou para ele que ele deveria receber o reino de Deus na sua vida, que ele precisaria nascer de novo. Nicodemos entendeu que ele precisava entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente. Mas Jesus estava falando do nascimento em Cristo. Assim também esta mulher, ela precisava nascer de novo, aceitando essa água, saciando-se a sua sede espiritual, recebendo a palavra de Deus. Então, no versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Todos que bebem desta água têm a certeza da salvação, têm a garantia da vida eterna, porque Jesus é esta fonte de água viva, que leva o homem a um manancial glorioso, a uma fonte maravilhosa, que leva o homem a receber a Cristo como Salvador da sua alma, que leva o homem a receber Jesus no seu coração. No entanto, recebe dessa água, beba dessa água, sacie a sua sede espiritual todos os dias. Quanto mais nós bebemos dessa fonte que Jesus oferece para nós todos os dias, mas nós enchemos-nos do poder de Deus, mas nós somos avivados, porque esta fonte, ela jorra para a vida eterna. E todos que bebem dessa água têm a certeza, a garantia da vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. É esse desejo que precisa estar no coração da humanidade, de todos os homens, saciar-se de Jesus,
recebendo esta água que ele oferece a todos, conforme Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O textuário da nossa lição está em João capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A verdade prática, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história, que vai além da história. O primeiro tópico da nossa lição, o primeiro item, primeiro tópico, o avivamento nos evangelhos. Então nós vamos ver como se deu este avivamento no evangelho, em todos os evangelhos. E o avivamento dos evangelhos veio através de Cristo. Por exemplo, o avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos 3 evangelistas. Daí não considerarmos esse evangelho um livro sinótico. O Evangelho de João não faz parte dos livros sinóticos. O Evangelho de João foi escrito diretamente à igreja. E a igreja tem recebido graciosamente este evangelho no seu coração. E Deus tem abençoado muito a igreja quando entende, quando compreende, quando lê, quando reflete sobre este evangelho que é maravilhoso para todos nós. João foi aquele discípulo qual Jesus demonstrou o seu amor. Ele tinha mais intimidade com Cristo, estava mais perto de Jesus. Todos estavam juntos, mas João tinha uma proximidade maior de Cristo. Foi tanto que ele foi o último dos 12 discípulos, foi ele o último que morreu. E teve a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. João teve essa gloriosa revelação do Apocalipse. João, o amado, como assim diz. João, o profeta do amor, que falava do amor, que falou muito sobre o amor, tanto no seu evangelho como nas suas 3 cartas e no Apocalipse, anunciando o fim dos últimos dias. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É uma água diferente. Não é a água que sacia a nossa sede física, mas é a água que sacia a sede espiritual de todos aqueles que quiser ter a vida eterna, que quiser ser salvo, que quiser estar mais perto de Deus. Porque o homem tem esta opção de fazer a sua escolha. Ele tem o livre arbítrio. Se ele quiser escolher ser salvo, Jesus é essa fonte. Ele vem à fonte, bebe da água e recebe a vida eterna. Se ele não quiser ser salvo, ele permanece em outro caminho, o caminho que não leva à vida eterna, mas o caminho que leva à condenação eterna. Disse Jesus uma certa feita, mesmo nesse Evangelho 3:18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no unigênito, porque não crê no Filho de Deus. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus.
preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Nesse versículo, então, nós vemos quando o homem sacia-se dessa sede, bebendo desta água que Jesus oferece, o vazio que está na alma é preenchido com o poder de Deus, é preenchido com o Evangelho, é preenchido com a salvação, e ele torna-se uma pessoa liberta, salva, redimida pelo poder do Evangelho, por esta água que vem então saciar a sua sede espiritual. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Há muitas pessoas, ou muitos e muitos homens, estão mortos espirituais. E por que andam? São cadáveres ambulantes. Andam pelo espírito humano, mas não têm uma vida espiritual com Deus. Falta-lhes o Espírito Santo, falta-lhes uma mudança, falta-lhes uma transformação, falta-lhes um avivamento espiritual, um renovo, falta a alegria do céu no seu coração. Então, o fruto dessa mensagem traz vida para o homem, traz salvação para o homem. O homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Sem Jesus, ele está morto, sem salvação. Ao receber Jesus na sua vida, ao beber dessa água, ele é transformado pelo poder do Evangelho e então segue Jesus, e Jesus então vai suprindo as suas necessidades espirituais, vai dando a ele vida, vai dando a ele graça, e esta jornada, esta água vai jorrar para a vida eterna, porque esta pessoa, ao receber essa mensagem divina, de morto, passa a ser uma pessoa que tem vida e vida espiritual com Deus, garantia para a vida eterna, para a eternidade. O segundo item da nossa lição fala sobre o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus. Por isso que você vai ler o Evangelho de Mateus e na maioria das vezes você não vai ver reino dos céus, mas reino de Deus. Reino de Deus. E vai ver escrito reino dos céus e não reino de Deus, porque os judeus não aceitavam escrever o nome de Deus, e Mateus então relata o seu evangelho dizendo o reino dos céus. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Veja que Mateus escreve aos judeus, revelando a eles que o Messias, que foi pregado no Antigo Testamento, nasceu. Ele é Deus, veio salvar o mundo, veio salvar a humanidade, ele é o Messias prometido. E Mateus escreve esse evangelho revelando aos judeus então que Jesus Cristo, pregado no Antigo Testamento, revelado no Novo Testamento, é o Senhor da salvação. Assim Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. O avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo.
em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. No entanto, como servo, Jesus foi um vencedor. Ele venceu e falou que nós também venceríamos, quando ele disse: no mundo tereis aflições. E assim como ele venceu as aflições, assim como ele venceu o diabo lá no deserto, assim como ele venceu a sua carne lá no Getsêmani, assim como ele venceu o mundo na cruz, perdoando os homens pelos males feitos a ele, ele disse que nós também poderíamos vencer. O apóstolo Paulo disse que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Jesus ele é vencedor sobre as enfermidades, porque ele é Deus. E como Deus, ele venceu os demônios e as forças da natureza, e também Jesus venceu a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, de seus discípulos, e também foi humilhado pelos soldados romanos. Então Jesus foi sofredor também. E ao recebermos Jesus na nossa vida, nós também devemos saber que assim como Cristo sofreu, não chegando ao ápice do sofrimento de Cristo, mas cada um também que serve a Cristo, que procura servir a Deus com fidelidade, tem sofrido também tem sido maltratado, também tem sido traído, também tem sido humilhado. Todos aqueles que servem a Cristo, todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que bebem da água que é Jesus Cristo, começa a caminhar neste caminho, nesta jornada para o céu, tem uma cruz para levar. Claro que uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas cada um sofre, cada um tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, e glórias a Deus, porque temos Cristo na nossa vida, e no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de angústia, no momento em que estamos passando por tantos problemas, glórias a Deus, porque a nossa esperança é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós conseguimos passar pelos problemas, conseguimos passar pelas dificuldades, mas sempre sabendo que outras poderão vir. E na terra em que nós estamos vivendo, a cada dia mais encontramos muitas dificuldades. Mas o nosso refúgio, a nossa fortaleza é o Senhor, que nos dá a vitória. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Jesus ressuscitou. Jesus não está morto na cruz, pregado em uma cruz com a cabeça baixa, coroado de espinhos. Não. Jesus está vivo na vida daqueles que o recebem como Senhor da sua vida. Foi por isso que ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vós. O reino de Deus está entre nós. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós temos a garantia também de uma ressurreição, aqueles que estão vivos ou aqueles que morreram. Jesus ressuscitou e nos trouxe essa garantia de vida eterna. Ele ressuscitou, ele não está no túmulo, mas ele está vivo. Todos os homens que morrem
procurando seus restos mortais, ainda estão lá os ossos, ainda estão lá algum restício de morte, assim como você vai encontrar os restos mortais do apóstolo Paulo na sua túmula, do apóstolo Pedro no seu túmulo, enfim, de todos aqueles que foram homens que estiveram com Cristo presencialmente, morreram e os seus restos mortais ainda estão lá. Mas se você for ver no túmulo de Cristo, não tem restos mortais nenhum, porque Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Ele também quer ressuscitar na sua vida e trazer a você alegria, encher você de paz, encher você de vida espiritual. Ele quer ressuscitar no coração dos homens. E quando o homem recebe Jesus na sua vida, ele ressuscita para a vida eterna, porque agora ele tem uma nova vida em Cristo Jesus. Assim como Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz que eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Assim nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e também vencendo o maligno. Todos aqueles que morrem em Cristo Jesus, o nosso Senhor, também hão de ressuscitar um dia para então viver a eternidade em um novo corpo. Jesus virá buscar a igreja, a qualquer momento ele vem levar o seu povo. A Bíblia nos diz que ele virá e então ele estará nas nuvens, receberá a igreja que subirá para o encontro do noivo que virá buscar o seu povo. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão com um corpo glorioso. Aqueles que estiverem em vida nesse dia também serão transformados, terão um novo corpo e se encontrarão com o Senhor nos ares e para sempre estarão com o Senhor. É maravilhoso aguardarmos esse glorioso dia, que nós não sabemos quando, pode ser agora, neste momento, daqui a alguns minutos, algumas horas, pode ser amanhã, pode ser daqui a muitos anos, mas nós temos a esperança de que ele voltará. A qualquer momento ele vem. O avivamento em Lucas é o quarto item do nosso primeiro tópico. O Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado também Lucas o Evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo era o avivamento enviado dos céus. Então Lucas vai dizer que Jesus é o Filho do Homem. E Lucas trouxe Jesus como Filho do Homem, apresentando Jesus aos romanos, apresentando Jesus aos gregos, apresentando Jesus como Filho do Homem. É no Evangelho de Lucas que nós encontramos a história de Zaqueu. Nós encontramos esta história tão gloriosa, tão maravilhosa deste homem que vivia uma vida solitária, mesmo sendo judeu, mas ele era desprezado pelos seus conterrâneos, porque ele trabalhava, era um homem público e era publicano, ou seja, ele era um cobrador de impostos, ele cobrava os impostos dos judeus e entregava nas mãos dos romanos, e por isso o povo judeu o desprezava. Mas um dia
ele conheceu a Cristo, ele teve um encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus, ele alcançou a sua salvação, ele foi liberto, ele foi transformado. O homem perdido que encontrou a salvação, o homem perdido que se achou em Cristo Jesus. Então você vai ver muitas histórias maravilhosas contadas por Lucas, sempre apresentando Jesus à humanidade, dizendo: este Jesus que vocês veem, ele é um homem, mas ele é Deus. É Deus no meio do povo. É Deus que veio para estar conosco. Aleluias! E nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus por essas bênçãos. Lucas então vai registrar também o nascimento singular do Salvador. Por que singular? Porque Jesus nasceu de uma virgem, a Virgem Maria. Jesus teve esse nascimento, um nascimento singular. Bem como a mensagem dos anjos aos pastores. Você vai ver os anjos trazendo uma mensagem aos pastores que procuravam onde Jesus estava. E foram orientados, foram direcionados e adoraram então o Jesus que nascia, trazendo salvação para o homem. Nós ficamos e percebemos que todo mundo, no dia de Natal, comemora o nascimento de Cristo, nas suas mesas fartas, cheias de carnes, perus, bebidas, risadas, piadas, muita festa, mas não se lembram do nascimento verdadeiro de Cristo, o que retrata verdadeiramente aquele dia em que eles estão reunidos nessa festa. Mas quando nós olhamos para a história de Cristo, nascendo em uma manjedoura, em um lugar de animais, sem ninguém ali presente, não houve nenhuma festa no dia do seu nascimento, não houve perus, não tinha carne assada, não tinha bebidas, não tinha nada. Mas os pastores encontraram Jesus dessa forma e foram e adoraram a Jesus com os seus presentes. Então Lucas vai registrar tudo isso, um novo tempo que chegava para Israel e o mundo, era o avivamento enviado dos céus para a humanidade. Era a vida que chegava para aqueles que estavam mortos espiritualmente. Ele veio para mim, ele veio para você, ele veio para todos aqueles que o querem, que o recebem em suas vidas. Se você ainda não tem Jesus, se você não tem o Salvador, receba ele. Receba a vida, receba esta graça, esta alegria e seja salvo por Jesus. Ele tem para você a vida eterna. O segundo tópico da nossa lição fala sobre o avivamento nos Atos dos Apóstolos. E nós vemos o avivamento na igreja primitiva. Lucas registra as palavras de Jesus quando disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E o cumprimento da promessa de Jesus aconteceu. No dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam reunidos, quase 120, reunidos no cenáculo. Jesus veio sobre aquele grupo de crentes que aguardavam Jesus, que aguardavam o Espírito Santo. E todos então falaram em línguas estranhas como um sinal daqueles que são batizados com o Espírito Santo. Esta promessa foi uma promessa de Jesus que nós vemos no Antigo Testamento, em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, texto qual o apóstolo Pedro, depois de ser também batizado com o Espírito Santo, ele dá ali o seu sermão, ele prega o seu sermão
e fala dessa promessa de Joel, lá em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Era a descida do Espírito Santo, e glórias ao nome do Senhor Jesus, que hoje os crentes podem receber não só o batismo com o Espírito Santo, e outros dons espirituais podem também acontecer na vida daqueles que o pedem. E o Espírito Santo distribui a cada um conforme ele quer. Basta que nós estejamos firmes na presença do Senhor e nós podemos ser usados pelo Espírito Santo, nós podemos ser usados com o dom da profecia, com o dom da cura, com o dom de línguas, com o dom de interpretação de línguas, com o dom de milagres, com o dom da fé, com o dom da palavra da sabedoria, com o dom da palavra da ciência, com o dom de discernimento de espírito e muitos outros dons o Espírito Santo pode usar, mas quando ele quer. Não é quando eu quero, mas quando ele quer, ele usa e abençoa a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. A descida do Espírito Santo é o segundo item. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus, feito no ano 835 a.C., conforme Joel 2, 28 e 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. A igreja nasceu naquele dia. A igreja que estava no coração de Deus. A igreja que foi prometida por Jesus quando ele disse: eu edificarei a minha igreja. Esta igreja nasce no dia de Pentecostes. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão, conforme nós vemos em Marcos 16, 15 a 18, com esta grande comissão que agora Jesus ele envia para pregar o seu evangelho, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê nele não será condenado, e quem crê nele será salvo, quem não crê será condenado. É preciso que o homem creia para que seja salvo. Essa mensagem do evangelho, ela é levada pela igreja ao mundo, e muitos têm recebido a Cristo, e Jesus tem operado grandes bênçãos nas nossas vidas. Então, dias depois receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo para executar essa grande comissão. Então, nós vemos aqui que para pregar o evangelho é preciso receber esse avivamento que vem do alto. É necessário esse avivamento para pregarmos o poder de Deus, para anunciarmos a salvação, cheios do Espírito Santo, avivados. Nós podemos levar essa mensagem com mais poder, com mais graça, com mais unção às pessoas. E muitas pessoas têm recebido a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vamos continuar buscando ser cheios do Espírito Santo e anunciar ao mundo o poder que tem o Evangelho. O Evangelho tem um poder muito grande, tem um poder glorioso. O Evangelho tem mais poder do que as forças bélicas. O Evangelho tem mais poder do que a política. O Evangelho tem mais poder do que qualquer um homem que você acha que é mais poderoso. O Evangelho, ele tem poder. E o poder do Evangelho alcança o homem perdido e faz com que ele se ache em Cristo Jesus e viva a palavra de Deus.
O terceiro tópico da nossa lição fala sobre o avivamento nas epístolas e também no Apocalipse. Então nós vimos este avivamento nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o avivamento em Atos dos Apóstolos e agora o avivamento nas epístolas. Paulo escreveu 13 das 18 epístolas. Então Paulo vai escrever 13. Paulo passou por uma conversão, Saulo para Paulo, e ele teve uma transformação gloriosa. Essa transformação foi feita por Jesus Cristo. Jesus transformou a vida de Saulo. Saulo perseguia a igreja pelo zelo que ele tinha pela lei. Paulo conhecia a lei, mas não conhecia Cristo. Há muitos que conhecem a Bíblia, mas não conhecem Jesus. Tem a palavra de Deus na ponta da língua, mas não tem salvação, não tem transformação. Há muitos que são formados teologicamente, conhecem as Sagradas Escrituras, mas não conhecem Jesus. Paulo conhecia a lei, mas não conhecia Cristo. E nessa perseguição à igreja, um dia, pegando cartas, ele viajou para Damasco com autoridade dos sacerdotes para prenderem os judeus. E ele, passando por Damasco, Jesus se apresentou a ele e o convidou, e o chamou. Saulo aceitou essa chamada e foi transformado para viver uma vida em Cristo. Então ele foi transformado e ele passou então. Ele era perseguidor, agora ele não é mais perseguidor, ele é um pregador do Evangelho, ele é um doutor dos gentios. Ele escreveu essas 13 cartas às igrejas. Podemos destacar algumas, por exemplo, a justificação pela fé. Veja que em Romanos 5:1 vai falar da justificação pela fé. Ninguém é justificado por outra coisa. Ninguém é justificado apenas pelas obras. Há muitas pessoas que querem justificação pelas obras, não tem fé, só tem obras. Eu faço isso para ser salvo. Eu dou comida aos mendigos, eu ajudo alguém a atravessar a rua, eu falo do amor para as pessoas, eu ajudo os outros, enfim, eu dou cestas básicas, eu faço visitas. Ele faz as obras, mas não tem a fé. Ninguém é justificado pelas obras. A fé deve acompanhar as obras. Eu faço obras por fé. Aí sim, eu faço visita aos hospitais, eu dou cestas básicas, eu ajudo as pessoas, eu dou bons conselhos para as pessoas por fé. Então, Romanos vai falar da justificação pela fé. Falou da salvação quando escreveu as 2 cartas aos Coríntios. Então, quando nós lemos essas 2 cartas aos Coríntios, nós vamos ver Paulo sempre retratando, sempre falando sobre a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, trazendo a igreja aos pés de Cristo, através dos ensinos, através da palavra, para que estes se convertessem realmente a Cristo, que os coríntios viessem ser uma igreja realmente, verdadeiramente salva em Cristo Jesus. Os coríntios tinham todos os dons espirituais, precisavam organizarem-se, precisavam de ordem em seus cultos, enfim, você vai ler. Falou também da transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus
nas duas cartas que ele escreveu aos Tessalonicenses, Paulo vai falar da transformação do corpo quando Jesus voltar, aconselhando os Tessalonicenses que estavam confusos quanto à ressurreição do último dia daqueles que morriam, como ia ser, eles estavam em dúvidas. Paulo vai escrever essas duas cartas aos Tessalonicenses falando dessa transformação. O advento da alegria dos salvos em Filipenses é chamada a carta da alegria. Então nós vamos ver como a igreja de Filipos era uma igreja feliz, era uma igreja alegre, mesmo não sendo os filipenses uma igreja rica, mas eles sempre tinham para ajudar, para doar, para fazer com alegria. E eles faziam por fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Especialmente vale destacar também o apelo do apóstolo aos Efésios, quando Paulo vai dizer aos Efésios: enchei-vos do Espírito. Esse apelo continua até hoje. Quantas pessoas têm se enchido de outras coisas, de maus conselhos, de uma vida atormentada, de visões, de tantas coisas, mas ninguém procura ser cheio do Espírito Santo. Então, como esse avivamento ele é pregado para a igreja que estava em Éfeso, Paulo vai dizer para eles: enchei-vos do Espírito. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Nas epístolas gerais, chamadas também universais, nós vemos não 5, como eu disse, mas nós vamos ver 8 documentos, aparentemente sem perspectivas avivalistas. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam também a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhada de boas obras, o valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras. Eu faço obras pela fé, eu faço obras porque eu sou salvo, eu ajudo porque eu sou salvo, eu visito porque eu sou salvo, eu dou porque eu sou salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a fé e a salvação acompanhadas de boas obras. O valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos, como a santificação ela é preciosa para a nossa vida. Santo significa separado do pecado. Santificação vem de separação, vem de santidade, de ser santo. Eu me santifico quando eu sou santo. Eu sou santo porque eu me santifico em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ou seja, eu me distancio do pecado. E toda vez que eu me distancio do pecado, eu me aproximo de Deus. E Deus é santo. Então, se eu estou perto de Deus, eu também sou santo. Então, nós precisamos ser santos. Nós vamos ver nessas cartas, chamadas cartas universais, a santificação. Nós vamos ver o amor de Deus que é derramado no coração da igreja. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. E avivamento é isso. Avivamento não é só pulos e gritos. Avivamento não é só dons espirituais, línguas estranhas, profecias. Avivamento, ele acontece em primeiro lugar como obediência à palavra de Deus. O crente que obedece à palavra de Deus é um crente avivado. Quantas pessoas demonstram, ou pelo menos são usadas, às vezes são usadas, falam línguas estranhas na igreja, profetizam na igreja,
pulam e gritam na igreja, mas é só aquilo, é só uma emoção, e na maioria das vezes emoções carnais. Quando sai dali, a sua vida é uma vida de desobediência à palavra de Deus, desobediência aos pastores, desobediência ao ministério que serve, desobediência. E aí não é um crente avivado, porque o avivamento ele inicia-se com a obediência à palavra de Deus. Quem obedece à palavra de Deus é um crente avivado, cheio do poder de Deus. Então, esses princípios que nós falamos, as cartas universais, elas vão trazer essa doutrina, este ensino, ela vai trazer o crente junto de Deus para uma vida santificada, ela vai trazer os salvos para viverem uma vida santa, de obediência à palavra de Deus, fazendo com que esses salvos sejam a cada dia mais avivados, ou seja, mais obedientes ao Senhor. O item de número 3 do terceiro ponto do livro de Apocalipse, nós vamos ver também o avivamento acontecendo. É o último livro da Bíblia. Foi escrito de 90 a 96 depois de Cristo, e ele traz revelações singulares a respeito do fim dos tempos. É muito importante nós estudarmos o livro do Apocalipse, que nos leva a viver uma vida mais próxima de Deus, porque nós vamos passar a conhecer o fim dos tempos. Quando nós vamos estudar escatologias, que é diferente de estudar o Apocalipse, quando estudamos escatologia, nós estudamos o fim dos tempos. E daí nós usamos o livro de Daniel, principalmente, e outros livros proféticos da Bíblia Sagrada, como o livro de Ezequiel, que nós estudamos também na lição passada. Nós vamos ver então essas revelações singulares que nos levam a nos aproximar de Deus através do livro de Apocalipse. Aí nós vamos ver também a revelação do Cristo glorificado, a revelação das coisas passadas, a revelação de coisas em relação à igreja. Nós vamos ver também relações às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro. Depois nós vamos ver, depois de 7 anos em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro no céu. Vamos ver Jesus voltará em glória, será visto por todos os habitantes da terra. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Quando você estuda Apocalipse, você percebe, você estuda, você reflete sobre o arrebatamento da igreja, que acontecerá a qualquer momento. A igreja se prepara, ou a igreja de Cristo, dizemos que a igreja ela não está se preparando, ela já está preparada. Jesus vai vir buscar essa igreja, os mortos ressuscitarão primeiro e subirão para o encontro de Cristo nas nuvens. Os que estiverem vivos serão transformados e encontrarão com aqueles que morreram em Cristo, com Jesus nas nuvens. E então aqueles que subirão com o Senhor viverão os 7 anos, que nós chamamos as bodas do Cordeiro. E também a igreja participará do tribunal de Cristo, onde todos vão ser galardoados durante esses 7 anos, enquanto que aqueles que ficaram vão sofrer o período de 7 anos da grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus descerá com a sua igreja glorificada, pisará no Monte das Oliveiras, como diz Zacarias 14:4. O monte vai se partir ao meio. Jesus vai dar vitória para os judeus que vão estar sendo derrotados pelo anticristo e o seu exército, mas eles clamarão por socorro
E nesse momento Jesus vem com a igreja, dá vitória ao povo judeu e todas as nações que estarão lutando a favor dos judeus, e ele implantará então o milênio. E depois do final do milênio vem o juízo final, o grande trono branco, todos aqueles que morreram desde o Antigo Testamento, desde o início do mundo, que morreram sem Cristo, vão ressuscitar nesse dia e serão então, vão se apresentar diante do grande trono branco. E eles serão julgados e serão condenados e serão lançados do lago de fogo junto com o diabo, junto com o inferno, serão lançados e viverão na condenação eterna. Todos nós temos essa oportunidade de servir a Cristo, então, e sermos salvos. Então, quando você estuda o livro de Apocalipse, você se aproxima mais de Deus, você se santifica mais ao Senhor, porque você vai ter este conhecimento do fim de todas as coisas. Então, vale a pena nós chegarmos próximos de Deus e sermos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.